Que a gente está às vésperas de começar uma turnê, a gente encerra em São Paulo e começa a viajar pelo Brasil. É uma coisa que você sempre fala que as pessoas não têm ideia do custo de viajar com o espetáculo, né? Conta um pouquinho para as pessoas. As pessoas não têm ideia do custo de ficar com o espetáculo em cartaz, né? Eu costumo dizer que na grande maioria dos espetáculos você deixa na bilheteria entre 90% a 95% do bruto da bilheteria, porque a maior parte dos pagamentos que são feitos em teatro são feitos na base de uma porcentagem sobre o bruto da bilheteria. Desses 5 a 10% que sobram, ainda não vão para a mão do produtor. Então, o produtor ainda tem que pagar o aluguel do som, o aluguel da luz, a equipe técnica. E uma outra coisa que nós fomos perdendo ao longo dos anos também foi a nossa relação com os donos de teatro, né? Porque antigamente os donos de teatro se contentavam com 10% do bruto da bilheteria. Hoje tem teatros cobrando 50% do bruto da bilheteria. Então, se você parar para pensar, você paga 50% do bruto da bilheteria de aluguel do teatro, mais 20% do imposto de renda, mais direitos autorais, 10%, já são 80% só aí. Mais 5% por cartão de crédito são 85%. Mas aí você vai embora. Você estreia com 110%, né? Devendo. Se você lotar, você está devendo 10%. Então, essa dificuldade que a gente tem também com os donos de teatro, e quando eu falo donos de teatro, eu estou falando também de teatros municipais, né? Que também tem dono, né? Que são os governos. Na minha época, quando eu comecei, e a gente já reclamava naquela época que era ruim, a gente pagava 5% para um teatro estadual ou municipal. Hoje em dia, os teatros estaduais e municipais concorrem com os privados. Tem teatro municipal cobrando 25%, 30%, cobrando dia de montagem. Você tem que pagar para montar o cenário. E mais, antigamente um teatro municipal estadual, ele tinha um equipamento de luz completo, ele tinha equipamento de som completo, ele tinha uma equipe, você entrava com a sua produção só. Hoje em dia você tem que levar a produção, alugar a luz, alugar o som, e ainda em alguns casos, nos teatros municipais, você tem que pagar a equipe que está lá para eles não te atrapalharem. Então fazer teatro no Brasil é uma loucura por causa de toda essa desinformação que o público tem, que a gente ainda ouve falar, as pessoas falarem que está muito caro o preço do ingresso, mas é o custo que é elevado. E aí quando a gente chega na cidade da pessoa, a pessoa está em São Paulo. A gente faz um esforço para chegar no Recife e o cara veio para São Paulo. No teu texto de apresentação do Dois de Nós, você fala dessa tradição de ter um texto de teatro no papel. É uma coisa curiosa que as pessoas também não conhecem, porque não existia essa tradição, né? Conta um pouquinho isso para as pessoas. De se publicar. A gente começou a ter acesso mais a essa coisa depois do Gutenberg, né? O Gutenberg facilitou para a gente aí a impressão, mas mesmo assim é uma tradição que não foi renovada. Aqui no Brasil não foi renovada, mas no resto do mundo foi. Isso mexeu, inclusive, com o que a gente conhece hoje em dia de pontuação, né? Porque a pontuação surgiu de uma necessidade dos editores de reproduzir ali naquele livro, naquelas páginas, exatamente o que os atores estavam fazendo em cena. Então precisava de um ponto para dizer que ele tinha encerrado o pensamento, precisava de uma vírgula para dizer que ali ele respirava, precisava de uma aspas para dizer que ali era mais importante do que o resto da frase, e com isso a gente foi elaborando editorialmente, digamos assim, a publicação de textos. E se você seguir as pontuações, né, você vai ver que você vai acompanhar realmente o ritmo do autor e o que um ator pode fazer com esse texto. Eu não sei se a gente tem tempo para abrir para pergunta ou se a gente tem que ir para os autógrafos. Antônio, qual foi o personagem que marcou na sua vida? Você sabe, essa é uma pergunta sempre muito difícil de responder, porque se você tivesse feito, digamos, 3 personagens na sua vida, seria fácil, era 1, 2 ou 3, né? Eu fiz uns 200, então
Eu sempre tenho muita dificuldade de responder. Até porque, de repente, eu vou falar um aí que você vai falar, ninguém viu. Talvez esse que foi ruim, que ninguém viu e que foi um fracasso e onde eu perdi muito dinheiro, esse foi o personagem mais importante para mim, porque ele me mostrou como não fazer. Né? Oi. Fagundes, você falou da experiência agora de escrever para o teatro, mas um seriado que eu sempre fui muito fã, já na década de 80, Carga Pesada, você escreveu alguns episódios, entre eles Arapuca, eu considero um dos melhores daquela primeira fase. Como é que é para você escrever para o audiovisual? Pois é, como eu estava falando, eu não sou autor, né? Então eu sempre escrevi como uma extensão do meu trabalho de ator. Em Carga Pesada, a gente chegou a ter alguns problemas, porque alguns autores diziam que o assunto tinha se esgotado. Né? E eu estava fazendo aquilo, eu falei, não, isso não vai esgotar nunca, isso é um absurdo falar isso. E eu vi que não estava chegando o texto, os autores não estavam mandando o texto. Aí eu falei, não deixa comigo, eu sentei e escrevi. Eu escrevi ali uns 10 episódios e aí o seriado continuou em cartaz mais de um tempo. Mas nesse sentido foi sempre uma extensão do meu trabalho de ator. Né? Obrigado. Ó, ele diz que não é autor, mas é muito bom, hein? Recomendo. Vocês vão dar boas risadas. Pois não. Tem pretensão de voltar com 7 minutos nos palcos? Não, você sabe, até já me consultaram. Eu tenho a impressão que, apesar de ser muito atual ainda, é um texto muito atual, fala de problemas que a gente está enfrentando sempre, fala dessa paixão que a gente continua tendo. Eu costumo pensar que é uma declaração de amor ao teatro mesmo, uma declaração de amor ao público, à plateia, e dessa relação que a gente mantém com a plateia, conflituada, assim, mas como todo amor, né? Mas, para mim, particularmente, eu já passei por isso. Né? Como é que é aquela frase que a Cris fala no fim do espetáculo, do passado envelhecer, né? Como é que é? Foi eu que escrevi. Envelhecer é o que é? É uma surpresa. Envelhecer Estar em paz com o estar passado, em paz com o seu perder passado, sem perder interesse o interesse pelo futuro. É isso aí. Esse aqui eu estou em paz com esse passado já.